Ora, muito boa noite aos telespectadores, cá estamos nós noutro programa, um programa sempre ligado à saúde, no nosso programa Olhar Clínico, e hoje trouxe outro âmbito da medicina, e nomeadamente da clínica, que é um ramo importantíssimo, obviamente, que se chama a enfermagem. E para isso eu trouxe uma pessoa que estimo há muitos anos, que é o enfermeiro José Lima, muito conhecido, qual eu agradeço a tua vinda ao nosso programa, e que realmente é um enfermeiro, além de amigo, eu considero, de há muitos anos, e ainda agora estávamos a contar que nos conhecemos no velhinho Salgueiros, não é, Lima? Exatamente. Isto é, já lá vão, não digas muito, assim muito rápido, há quantos anos, ou diz rápido que é para não doer muito, mas realmente já foram, 20 anos ou coisa assim. Isso é assim, 22, sim. Tem a ver com a minha passagem no Salgueiros, onde estive cerca de 10 anos, em que tivemos uma equipa de médica e com uma enfermagem excepcional. Tivemos uma ligação longa ao longo dos tempos e realmente o enfermeiro José Lima tem vindo a colaborar desde sempre, quer no início do consultório Paulo Amado, quer agora também na clínica de Rio Tinto, onde é o responsável da parte de enfermagem. E eu realmente dava-te agora a palavra no aspecto, e que eu sempre pergunto isso, o que é que tu achas, a opinião que tu tens sobre a enfermagem, o papel da enfermagem neste momento, no âmbito da saúde pública, no âmbito da assistência às populações, não só, e tu também estás no Centro de Saúde aqui local da Terra, não só no nível do Centro de Saúde, como também a nível privado e nomeadamente da clínica. Muito bem, em primeiro lugar quero agradecer também o convite para estar aqui presente neste programa da excelência. E de facto é sempre bom partilhar nestes momentos alguns conhecimentos e falar sobre a nossa terra, sobre o nosso Evidente, é verdade. Que é muito importante. Ao nível dos cuidados de saúde primários, sem dúvida que o ACES de Gondomar, portanto quando falam em ACES falam em agrupamento de centros de saúde, dá cobertura ao nível assistencial de uma forma primária. Portanto, primária não quer dizer que seja de menor interesse. Claro, é verdade. Primária, por ser primeiro. É muito importante. Por ser primeiro. Portanto, ao nível dos cuidados de saúde primário estamos bem porque damos cobertura assistencial a uma equipa de saúde familiar em todo o concelho. Portanto, o concelho está coberto com USFs, ao nível da reforma dos cuidados de saúde primários estamos até na vanguarda ao nível do país, portanto não há nenhum utente sem médico de família. E quando falamos em médico de família, falamos do médico de família incorporado também numa unidade de saúde familiar, onde é uma unidade essencialmente dirigida ao utente, mas tem a equipa multidisciplinar com o enfermeiro e o técnico administrativo. Aqui, portanto, a cobertura é ótima em termos de cuidados de saúde primários. O que falta, de facto, são cuidados de saúde diferenciados. Diferenciados, é verdade. Portanto, e para isso a população tem que recorrer à parte privada e à parte dos cuidados continuados e aos cuidados diferenciados, porque de facto há aqui alguma lacuna. Um gap aqui. É realmente importante, e tu falaste num ponto que já foi abordado neste programa. Devem-se recordar, quando estivemos com a doutora Helena Carvalho aqui, falámos precisamente, e é a minha opinião, e eu não trabalho nos cuidados de saúde primários, trabalho mais nos secundários, mas que realmente é a minha opinião que teve um desenvolvimento incrível dos cuidados de saúde primários. As unidades de saúde primários foi um passo magnífico, mas porque eu acho que se aproximou também em relação ao espírito de muito que tem também os cuidados de saúde a nível privados. E eu explico já porquê. Porque e realmente uma unidade de saúde familiar hoje está muito alicerçada também em resultados, não é? Os médicos e enfermeiros são estimulados, não só economicamente, como também do ponto de vista pessoal, a produzirem mais, com mais qualidade, e a produzirem mais. E isso foi importante, quer dizer, saiu-se daquela letargia
em que se viveu. E realmente parece-me, e concordo contigo em absoluto, que os cuidados de saúde primários foram aqueles que mais desenvolvimento tiveram. Sim, sim. E tu tocaste num ponto importante, que realmente é esse gap. Porque depois, o chegar ao hospital, o médico clínico geral, quando acha que chegou o momento de recorrer ao hospital, há esse gap que é enorme, não é? E muitas vezes os doentes recorrem a alguns setores privados precisamente porque não têm uma resposta eficaz dos hospitais. Exatamente. Sim, agora os cuidados de saúde primários trabalham de uma forma de contratualização. Exatamente. Há indicadores que é preciso cumprir e são indicadores da equipa multidisciplinar, não só de enfermagem, nem só médica, mas são indicadores de equipa e, portanto, a equipa tem que produzir, porque se não produzir, depois não há o cumprimento dos indicadores e depois os incentivos também não são atribuídos quando não há... Evidente. Mas isso foi salutar, porque realmente nota-se que as pessoas têm um espírito para fazer mais. Sim, foi uma auto-organização, as pessoas conseguiram juntar-se e de facto conseguiram construir bons planos de atividade e é importante trabalhar desta forma em contratualização, com metas, com objetivos, e isso dá muito gozo, não é? Atingir. Outra coisa que era importante referir, eu gostava de saber a tua opinião, é realmente que as pessoas pensam no enfermeiro. Eu acho que hoje já ninguém pensa muito assim, mas ainda se pensa assim. O enfermeiro são umas injeçõezinhas, são uns pensos e pouco mais. E realmente o âmbito de enfermagem é muito mais largo, não é? Sim. Tu lá na clínica és responsável pela equipa de análises clínicas, que é importante, não é? No fundo, ter uma resposta diária de análises clínicas. Hoje em dia as pessoas vão trabalhar, não querem perder o emprego ou não querem chegar atrasados ao emprego e é importante fazer as suas análises logo de manhã, não andar a empatar. O facto do sábado, nós tivemos a ideia também de abrir ao sábado as análises clínicas, isso é importante. Mas é muito mais vasto, não é? Claro. No fundo, vocês também estão a desenvolver projetos de triagem, de rastreios, isso tudo, não é? Portanto, a clínica aqui complementa muito bem os cuidados de saúde primários. Exato. Porque basta pensar que os cuidados de saúde primários não são precisos, ou os cuidados de enfermagem, só das 8 às 20. Exatamente. E a clínica está aberta até às 21, 22, portanto tem esta resposta à comunidade importante. O fim de semana também é um problema aqui no concelho, porque só o SASU é que está aberto. É verdade. O SASU é extremamente longe, estamos a falar de 12 km para um lado, 12 km para o outro, não há autocarro. Sim, que é um problema que sempre vivemos, quer dizer, nossa cidade de Rio Tinto, e quando digo cidade, estou a referir-me à freguesia de Rio Tinto e de Vaguinho do Monte, como é óbvio, sempre viveu virada para o Porto. Exatamente. Não é? Porque os transportes para o Porto não são bons, são excepcionalmente bons, não é? Desde comboio, autocarro, metro, quase só falta de avião, não é? Temos todo o tipo de transportes para o Porto. E realmente estamos muito virados para o Porto. E se eu quiser ir ao centro de Gondomar, eu pessoalmente nem penso, tem que ser de carro, não tenho outra hipótese. Mas, como sabe, não é? Há muita gente que não tem essa possibilidade. Exatamente. E além da perca de tempo, não é? Uma hora para lá, uma hora para cá, mais se calhar 20 ou 30 minutos de espera, não é? Há também este gasto financeiro que cada vez as pessoas notam mais, não é? Exatamente. As pessoas hoje já vão à farmácia, não haviam a receita toda, muitas vezes, quando têm que ir ao SASU, que também têm que pagar a taxa moderadora, começam a pensar, não vale a pena perder este tempo todo, gastar este dinheiro em transportes, então é preferível, porque pelo um injetável, um tratamento de feridas, posso perfeitamente fazer aqui na clínica, não é? Que acaba por ser até mais compensado. Exato, e uma coisa que eu noto lá na clínica também é curioso, que as pessoas muitas vezes, quer dizer, há a ideia do médico, o meu médico, mas agora também já se pensa o meu enfermeiro, quer dizer, muitas vezes os outros vão lá, não está aqui o enfermeiro Lima, não está aqui, quer dizer, no fundo há uma relação também as pessoas gostam da continuidade dos cuidados, o que tem lógica, tem lógica. O enfermeiro de família, em todos os aspectos, está para sair da legislação, está para sair, portanto irá sair muito em breve. O secretário da Saúde falou ainda muito recentemente num congresso que está para sair, e o enfermeiro é o pivô, não é? No fundo é o elo de ligação entre a comunidade e os cuidados de saúde, e vai ser sem dúvida uma figura importantíssima para fazer esta gestão de proximidade, esta gestão de cuidados. Quando tocaste num ponto, eu penso que tu ainda estás também ligado à Ordem dos Enfermeiros. Sim, sou secretário da mesa do colégio. secretário da mesa do Colégio da Ordem dos Enfermeiros, eu sei disso. E tocaste num ponto que é atual, é aquilo que se põe hoje, e há muita polémica, não é? Poderão os enfermeiros prescrever medicação, o Ministério,
curiosamente, está pela primeira vez aberta a essa ideia. Pessoalmente, isto é a minha ideia, eu acho que o Ministério está aberto a essa ideia por razões económicas, só, é a minha opinião, isto é, porque percebeu que muitas pessoas vão às consultas dos cuidados de saúde primários apenas para passar a receita, apenas para isto, para aquilo, e que provavelmente ia transferir muitas consultas que são contabilizadas no colega de clínico geral na enfermagem, não é? Claro. E porque depois recua, quer dizer, há ali situações que são... Qual é a tua opinião sobre isso? Hoje em dia não tem lógica nenhuma o enfermeiro estar a fazer um tratamento de feridas que sabe que tem que utilizar produtos completamente adequados, seja um hidrocolóide, um hidropolímero, uma hidrofibra, uma pomada, e ter depois que pedir ao médico para fazer a prescrição. Portanto, esta situação não tem lógica. Portanto, acho que havia de haver, de facto, um grupo de medicamentos que seria possível prescrever, ou então ao nível de protocolos. Estou totalmente de acordo. A vacinação é implementada inteiramente pelos enfermeiros, é um protocolo a nível nacional, não é? O Programa Nacional de Vacinação, em que são os enfermeiros que aplicam, porque sabem perfeitamente o que é que está estipulado e é um protocolo. E acho que tem que haver esta complementariedade, porque de facto também não tem lógica ser o administrativo a receber o papelzinho da medicação crónica e é ele a gerir esta medicação e o médico vai prescrever a continuidade sem avaliar e sem ver o doente. Claro, é verdade. Não tem lógica nenhuma. Portanto, e nestas situações, como numa situação de urgência, também é isso à nossa luz da legislação do REP, o Regulamento do Exercício Profissional de Enfermagem, já é permitido fazer numa situação de urgência fazemos nós, portanto, a prescrição da medicação para aquela situação. Posso falar também em termos de ostomias. Somos nós que fazemos essa gestão de material e muitas vezes é preciso depois estar ajudas técnicas. Exato. Não tem lógica. Eu penso que eu gostava que tu explicasses aos espectadores o que é isso, quer dizer, as pessoas estão a ouvir e não sabem, não é? Quando os doentes têm algum problema foram operados oncológico, por exemplo, com uma obstrução intestinal e é preciso fazer uma derivação do intestino para a parte abdominal, portanto, tem que haver um estômago, um buraco, um orifício onde as fezes têm que sair e é preciso aplicar uns saquinhos próprios, não é? E nesse aspecto depois não tem lógica estarmos nós a pedir a outros profissionais para fazerem a prescrição, por exemplo, destes materiais. Não tem lógica o enfermeiro de reabilitação e quando falamos em enfermagem também temos que pensar nos enfermeiros especialistas. Quando fazem cinesioterapia respiratória, podem perfeitamente avaliar um raio-x, não é? Ter que pedir ao médico que peça-me aí um raio-x para eu depois ver como é que está a evolução. É assim, isto eu também já referi, nós vivemos um país fantástico e todos nós gostamos do nosso país, mas realmente tem a nível, quer político muitas vezes, quer a nível central e das pessoas que decidem, muito a deixar a desejar, porque há pessoas que se vê que são postas em lugares que não percebem nada de saúde, neste caso estamos a falar em saúde, não é? E que realmente o problema é que estão nos mais altos descargos de decisão, não é? Isto é a mesma coisa que me porem a mim, sei lá, Ministro das Finanças, provavelmente ia gastar e ia pôr o país pior que o que ele está. Se calhar não, ou se calhar não, também temos de ser bons gestores, não é? E que realmente, quer dizer, mas procura-se isso. E quando se começou a falar nisso, e toda a gente percebeu, e aquilo que tocaste aqui acho que é fundamental, toda a gente percebeu que, obviamente, o enfermeiro está a fazer precisa de uma pomada específica, que tem que ter uma... Que é lógico, se é o enfermeiro que a está a aplicar, doutor, passe-me aí a pomada, assine-me aí. Não tem lógica, não é? Ou vai fazer isto, ou acaba por ser o administrativo, no fundo, que tem esse poder. Claro. Não é? Porque recebe a necessidade do utente, às vezes, direto, e vai pedir ao médico para assinar. E o médico assina de cruz, também não está. Portanto, no fundo, mas quando se falou nisso, toda a gente se assustou. Porque os enfermeiros agora vão passar toda a medicação. Pois não é isso que nós pretendemos. E não é isso nem que vocês pretendem, nem que existe na prática. Eu sou médico especialista em ortopedia e para passar determinados medicamentos estupefacientes, por exemplo, posso passá-los, mas tem que ter uma autorização devida, não é? Umas limitações. Portanto, há limitações até para isso. Portanto, no fundo, há o confundir de tudo. E realmente, muitas vezes a nossa comunicação social gosta disto, não é? Gosta de sangue, não é? E que confunde estas coisas todas e realmente não se justifica. E tu falaste que foi corretíssimo. Isso não tem lógica nenhuma
estás a precisar ir fazer isso. Portanto, quem é que segue a gravidez nos centros de saúde? Pois, é um evidente. enfermeiro especialista de saúde materna, portanto, que tem muitas competências, tem mais, estou a falar do especialista. Claro, não é? eu sei. Tem 2 anos de formação teórica ou prática e, portanto, para seguir uma gravidez dita normal, não é? Claro. Tem todas essas competências, claro, plasmadas na legislação europeia. Há uma circular europeia que diz que o enfermeiro tem estas competências, que não está a ser cumprida em Portugal. Se formos analisar a legislação, o enfermeiro de saúde materna e obstétrica, é assim que se chama a especialidade, pode perfeitamente prescrever. Só que o Estado ainda não permite isso, não é? Agora, porque se o enfermeiro obstetra passa até, imagina, uma ecografia, não é? Que não é suportada economicamente, não há nenhum acordo, não há nenhuma convenção que possa depois, com base naquela prescrição, a grávida ir fazer e depois tem que suportar os custos. De forma nenhuma, claro. Claro que vai optar pelo mais económico, evidente, não é? O que o Sistema Nacional de Saúde acaba por comportar, não é? Mas hoje em dia já se passa na saúde materna, então é um caso mesmo que dá para refletirmos que quem segue atualmente são os enfermeiros. E nos rastreios também acaba por ser importante, não é? Isto nós ainda falámos a necessidade de haver um rastreio, por exemplo, de osteoporose. E nós estamos agora a organizar um rastreio de osteoporose grande a nível de Rio Tinto, principalmente, até porque me toca a mim como ortopedista, e principalmente nós com uma maneira que até vai ser grátis para as pessoas. Até vai ser grátis para as pessoas e que para os utentes que o queiram. E que realmente é uma patologia fácil de diagnosticar, através do rastreio ajuda bastante e que com um tratamento eficaz, e eu estou a falar neste tema aqui com enfermagem, porque vocês depois é que vão fazer a vigilância da administração, por exemplo, não queria estar a falar no nome do medicamento. Claro. Estamos a falar de um rastreio que eu acho que sim, esse rastreio tem toda a lógica. Sou um bocado contra aqueles rastreios de ver as tensõezinhas, ficar o dedo. Sim. Normalmente isso quem é que aparece? Cai no vazio. São os idosos que já normalmente acabam por ser sempre os mesmos, que já sabem muito bem que tensões é que têm. Portanto, estes rastreios e um valor individual também não tem significado. Portanto, estes utentes têm que ser vistos, lá está, na equipa de saúde familiar, onde é conhecido, onde o médico conhece o doente ou o utente e o enfermeiro também, esta equipa, e portanto é importantíssimo ele ser seguido nesta equipa. Um rastreio deste género não existe no centro de saúde, não é? Claro. E então é importantíssimo fazer, até porque é uma doença silenciosa, não é? Sim. E lá está, nós podemos fazer esse rastreio, podemos depois, com base no resultado, encaminhar para o especialista em que vai prescrever a medicação, que é muito mais confortável para o utente, não é? Fazer uma perfusão na veia uma vez por ano, estar a fazer os comprimidos. Alguns deles todos os dias, com efeitos secundários também, e realmente aquilo, em quase 99% dos doentes, têm toda a indicação para fazer esse medicamento, que é feito em perfusão, como tu disseste, uma vez por ano, e que realmente nós estamos a desenvolver esse programa, porque é uma maneira relativamente eficaz, muito eficaz, de combater a osteoporose, porque se tomarmos uma injeção uma vez por ano, não falha. Está lá o produto durante um ano e que está a fazer. Portanto, é assim, eu gostei. Tu achas da tua vida, e tu repartes a tua vida entre o centro de saúde e a clínica, que é perfeitamente, que se coordenam perfeitamente ambas as situações, porque tu fazes coisas relativamente diferentes num lado e no outro, mas que ao mesmo tempo se coordenam entre elas. Há aqui uma complementaridade. E é importante esta articulação é importante, e é importante também fazer coisas que eu não faço no outro lado, não é? Claro. Estamos a falar também de técnicas especializadas na ortopedia, como por exemplo os fatores de crescimento, que são muito importantes e quem pensava, porque não há ortopedistas no centro de saúde, não é? E estamos a falar de uma técnica também simples, não é? Que no fundo é colher sangue ao doente, centrifugar, portanto separar as células e depois fazer a infusão na lesão, a infiltração num tecido mole, no músculo, no tendão. Exatamente. E fazer apenas a aplicação do plasma enriquecido em plaquetas. Exatamente. Cicatrizar. Aliás, tu lembraste bem, eu nunca falei aqui no programa, que é uma técnica inovadora que nós fazemos, chamada, como tu disseste bem, de fatores de crescimento, que realmente todos nós temos em sangue células
que potenciam a cicatrização, e não é mais do que concentrar numa pequena dose, e é feita numa centrifugação que é comandada por ti, comandar numa pequena dose, ou concentrar numa pequena dose, que depois é injetado na lesão que se pretende que cicatrize o mais eficazmente. Não é? E nós nisso fomos inovadores, e tu realmente tiveste sempre desde o princípio no comando dessa técnica também, que depois é injetada, lá está, vocês preparam tudo e é injetado por mim, e que realmente tivemos resultados muito interessantes. E volto a falar num tema também que já o disse aqui, noutras vezes, que é a tal equipe, não é? Isso é fundamental, e eu penso que posso falar também por ti, que sentiste sempre que estiveste integrado numa equipa, não é? Nunca estiveste isolado. É importante pensarmos, e a minha maneira de estar na vida sempre foi essa. Eu individualmente não sei nada, não é? Mas, e todos juntos sabemos alguma coisa. Alguma coisa, sim. Portanto, nunca sabemos tudo. Mas, de facto, é importante esta articulação. E podemos falar também, por exemplo, nos exames médico-desportivos. Por exemplo, também. Nós facilmente fazemos na clínica um eletrocardiograma, colhemos umas análises, fazemos uma avaliação, não é? Uma consulta de enfermagem, com também a avaliação da Aliás, isso é uma coisa nova que nós implementamos. Que é importante. Que não sei se o Centro de Saúde se existe consulta de enfermagem, não existe propriamente. Existe a consulta de enfermagem, sim, grupos de risco, diabéticos, isso que tem toda a lógica, porque é realmente o fazer a triagem das coisas é importantíssimo. Agora, repara uma coisa, esses exames, antigamente, como é que eram feitos? Ou não eram feitos. Não eram feitos. E havia um risco muito grande, e começou a haver alguns casos na comunicação social que correram mal, não é? Mortes súbitas. Portanto, é uma coisa que não se pode facilitar, e também não há um exame caro, não é? E que a clínica faz perfeitamente com um preço muito acessível, e que realmente consegue detectar o mínimo. Isso é importante, porquê? Porque realmente ao longo do tempo, eu também tenho que admitir que muitas vezes nós éramos coniventes com uma certa realização de exames médicos, não seriam nas melhores condições, e realmente não há necessidade, é uma questão de organização, não é? Porque o doente entra numa cadeia, faz eletrocardiograma, tira algumas análises, e depois é avaliado em caso de risco pelo médico, que até pode ser um médico cardiologista, e até em alguns casos pode ter que fazer uma ecocardiografia perfeitamente, e temos essa possibilidade tudo no mesmo local. Isso é importante. É um direito das pessoas. Porque estamos a falar também das camadas jovens, não é? Porque estamos a falar de camadas jovens. Há muitos jovens, não é? Isso é importantíssimo. Muitos jovens que nunca fizeram eletrocardiograma. Exatamente. Nunca fizeram uma análise. Eu diria-me um presidente de um clube local, embora não aqui de Rio Tinto, diz: Sr. Doutor, isso é muito caro, cerca de 15 euros, eu penso que é. 12, 15 euros. Já com análise. Com análise, já tudo. Sr. Doutor, isso é muito caro. Isso, meu caro, eu não consigo que você me esteja a dizer isto. Quer dizer, ainda agora, desculpa estar a falar nisto, mas o Benfica fez um jogo com alguns bilhetes a custar muito dinheiro, e esgotou tudo, quer dizer, e você, para defender a saúde, 12 ou 15 euros acha muito caro, não é? Quer dizer, há aqui realmente também, às vezes, pouca sensibilidade das pessoas, não achas? Em termos disso. A população hoje em dia está a mudar um bocadinho. Nós temos indicadores que nos dizem também que estão a preocupar mais. E eu, como pai, por exemplo, a minha filha também pratica desporto. Sim, é verdade. Campeã nacional de polo aquático. Exatamente. E é impensável que ela vá praticar desporto, vá para dentro de uma piscina, não é? Exatamente. Um sítio perigoso, sem eu saber se ela tem condições de estudo para isso, portanto, e não admitia isso. Portanto, claro, evidente. E realmente no clube em que ela está, no Mar Cultural, no clube aqui da casa, também está perfeitamente consciente disso, mas há outros clubes que nós sabemos que esta consciência ainda não existe, esta preocupação. É verdade, não existe. Isto é perigoso, e muitas vezes, quer dizer, o que eu digo, eu já sei que se estivermos a falar em 12 euros num clube que tem 100 atletas, é dinheiro, é algum dinheiro visível, como é óbvio, não é? Mas isso, de certa maneira, muitas vezes ultrapassa para outras situações, não é? E que realmente essa sensibilidade, que eu concordo contigo, às vezes neste momento, e até acho muita graça, são os próprios pais que muitas vezes chamam a atenção dos próprios clubes a importância de se fazer esses check-ups, não é? Que são muito importantes em termos, não é? Portanto, como veem, já temos aqui uma panóplia
de áreas em que a enfermagem é importante, é ativa, é um ainda não elemento falámos ativo. no cuidado domiciliário. Pronto, isso era outra coisa que eu queria que tu falasses. No fim de semana, por Eu exemplo, diria, não há resposta. Não há resposta. Eu até acho, provavelmente é um tema importante, porque cada vez temos uma população mais idosa, Sim. mais carenciada. Os lares da terceira idade têm o seu papel, Eu próprio, como tu sabes, colaboro com o lar da terceira idade há muitos anos, já há mais de 25 anos, que é o lar de Baguinho, da terceira idade de Baguinho, e sempre, quer eles, quer nós, dissemos, isto é uma solução boa, mas não é a solução ideal. A solução ideal era ter o idoso no seu lar, com as condições tão boas como ele tem no próprio lar da terceira idade. O lar da terceira idade será uma alternativa, não é? Temos aqui uma resposta muito tímida, que é os cuidados continuados. E em Gondomar, além das USFs, que toda a gente já ouviu falar, há outra unidade que é a UCC, Unidade de Cuidados na Comunidade, que é uma equipa multidisciplinar, com médico, administrativo, o nutricionista, por exemplo, o psicólogo e enfermeiros, e essencialmente enfermeiros de reabilitação. E esta unidade é coordenada por enfermeiro. Claro. A USF é coordenada por médico de medicina geral e familiar, a UCC é coordenada por enfermeiro. E esta equipa é sem dúvida essencial, são os chamados cuidados continuados, que são aqueles doentes que, imagino, precisam de cuidados paliativos, por exemplo. É uma área que não existe, não é? Ainda é muito tímida, há uma ou duas unidades aqui no Norte. Estamos a falar de doentes que precisam de um tratamento diário, por exemplo, de um tratamento de feridas. E quando digo diário, é incluindo o fim de semana, o centro de saúde está fechado. Estamos a falar de doentes que precisam de reabilitação, um pós-AVC, não é? Ensino ao cuidador, saber ter o doente em casa não é fácil, não é? E é preciso ensinar aos cuidadores. É verdade. Mas estamos a falar de uma resposta muito tímida, como eu disse, porque aqui em Gondomar temos duas unidades. Uma aqui, que é o CC Inovar, e que cobre 20 camas. Para um conselho de Gondomar isso é pouquinho. Não e do lado de lá, ridiculamente pouco. Do lado de lá temos a outra OCC, que é a Coração de Ouro, também, que é do Centro de Saúde de Gondomar, e foge toda mais aquela área geográfica, também com 20 camas. Portanto, é extremamente pouco. E é um bocado ridículo. Estamos a falar numa rede dos cuidados continuados, que o que se pretende é transferir o utente o mais cedo possível para a sua casa. E começámos sempre, lá está, pelo hospital. Esta visão hospitalocêntrica é terrível. E nós que estamos muitas vezes no hospital, sentimos que temos que ficar ali com o idoso, que já não necessita cuidados hospitalares, mas que realmente também não tem no seu lar as condições mínimas para conseguir dar alta. Então há ali uma gap grande, não é? Entre a possível alta e a entrada na sua casa, às vezes de meses, não é? E agora eu pergunto, quanto é que fica um doente internado num hospital diferenciado para fazer um penso diário, por exemplo, e esse penso ser feito na casa onde está o utente? É incomparavelmente diferente, não é? Estamos a falar de cento e muitos euros no hospital. Nos cuidados continuados estamos a falar de 40 e tal, portanto estamos a falar de um terço do preço, com condições, quiçá, melhores, se calhar, não é? Porque o utente está no seu lar e que recebe os cuidados diferenciados como receberia no hospital. Evita deslocações, tudo isso. As idas à urgência, é evidente. As infecções no seu domicílio são muito menores, é muito mais económico, portanto tem todas estas vantagens. Só que, lá está, também tem que ser avaliado e tem que ser referenciado por uma equipa, que é a equipa coordenadora local, portanto, que nos centros de saúde existe e existe também no hospital. Quer dizer, aquilo é um bocado burocrático para entrar nesta rede. É um bocado burocrático e demora um bocadinho de tempo, não é? E a rede também, como não está completa, o que acontece muitas vezes é, olha, nós arranjamos uma vaga, mas tem que ir, olha, se calhar ali para Braga, e as pessoas depois acabam por desistir. Se não for aqui pertinho, é complicado. E estamos a falar de unidades que estão para abrir, estavam para abrir aqui perto de duas unidades, uma de internamento e de longa duração e outra de unidade de convalescência, e ainda não abriram, não é? Pois é que realmente é o que tu dizes e tens razão, quer dizer, há aqui realmente coisas que não se percebem.
quando nós falamos, e tu tens, eu direi que eu sei que as tuas preocupações sociais, não só por estares ligado no centro de saúde, ou melhor, não só por estares ligado também à ordem dos enfermeiros, e que realmente tens essa visão, e muitas vezes nós que estamos deste lado pensamos, então não percebo, os problemas estão identificados, as soluções estão orientadas. Com evidência. Com evidência. Então porquê é que não se toma? Quer dizer, e realmente é difícil nós chegarmos a quem realmente manda, não é? Que tem o poder e que infelizmente é um dos grandes problemas deste país, é o centralismo, que eu não conheço país, conheço muitos países, mas não conheço nenhum que o centralismo seja tão forte como em Portugal, tão forte em Portugal, e eu poderia dar aqui inúmeros exemplos disso, e estamos numa televisão, eu posso-vos dizer que lembro-me de ter ido há cerca de um ano a um programa daqui do Norte, em Gaia, em que dei uma entrevista e no final perguntei quando é que a entrevista ia dar e o entrevistador disse-me ao setor, depois de termos o aval de Lisboa, nós diremos quando é que isto aqui eu passei-me, sinceramente, claro, porque realmente isto é ridículo e passou-se comigo, não é? Sim. Portanto, e não, como digo, não conheço um país que seja tão centralista como este. Sim. Não é? E obviamente eu tenho todo o prazer de vivermos, não tem lógica existir vários países no mesmo país, e somos tão pequenos para isso, mas também não tem lógica nenhuma existir um centralismo como nós temos e vivemos em Portugal. E depois nota-se isso, quer dizer, nós temos as soluções e não temos, e temos os problemas identificados, temos soluções, só que não adianta nada, não é? E o que sinto muitas vezes, e mesmo ao falar com o Ministro da Saúde, é que ele dá uma orientação e depois não chega a essa leitura quem baixa às ARS. Desaparece. Depois a ARS Norte entende de uma maneira, a ARS Centro de outra, Lisboa e Voltejo de outra, e depois não há uniformidade nenhuma. Sim. Isto é terrível. Não, porque nós que estamos deste lado também, muitas vezes, infelizmente, olhamos para essas entidades com algum medo, algum receio, quer dizer, porque quando se ele falar, dá a impressão que é só para castigar, não é? Sim. É só para multar, porque faltava isto naquele lugar, isto e aquilo. Sim. Que então não falamos, e sabes que eu no outro dia, estamos a falar, não estou a falar no Centro de Saúde de Rio Tinto, que é excelente em termos de equipamento, mas fiquei a saber que um Centro de Saúde aqui bem próximo, não tem elevador nem escadas, de qualquer forma, para o utente subir ao primeiro andar onde está o médico. Tem que o médico descer ao resto do chão para fazer. E repare, e quando nós temos uma saúde pública assim, mas o mesmo na privada, é inconcebível, não é? Inconcebível se não tivermos isto. Há aqui qualquer coisa de injusto até, de injustiça até, não é? Sim. Isso é incrível. Já há peritos que são da opinião que as ARS deviam acabar. Se calhar sim. Porque a CSS e depois dar mais poder ao diretor executivo. A diretores executivos locais que percebem muito mais, identificam muito mais os problemas do que propriamente... O orçamento de programa, aquele dinheirinho para gerir ali. E de facto dá muito mais autonomia aos diretores executivos, que é sem dúvida uma nova. Zé Lima, estamos mesmo no final, isto são 30 minutos a voar. É pena, porque nós estávamos aqui mais tempo a conversar. É verdade. Eu gostava que tu desses assim uma ideia final, realmente, em relação às pessoas que nos estão a ouvir, daquilo que podem procurar num enfermeiro. Qual é a tua ideia em relação, no fundo, àquilo que as pessoas podem dispor de um enfermeiro e qual o papel que elas passam a ver e analisar do que é um enfermeiro? O enfermeiro é aquela pessoa que está 24 horas com os doentes nos hospitais, aquele que cuida, no verdadeiro sentido da palavra, o estar com a pessoa, é fazer aquelas coisas que a pessoa devia fazer ela própria, ser autónoma nisso, mas por uma ou outra circunstância não consegue fazer, portanto substitui de facto o utente, e é um advogado do doente, está sempre do lado do doente, e portanto é uma pessoa que faz tanto na prevenção primária, com as educações para a saúde, está mais ligada à saúde que à doença. Claro. Mas depois também, quando é preciso, tem aquelas técnicas que passam pelos cuidados paliativos, com os cuidados pós-cirurgia, passam pelas colheitas, exames de diagnóstico,
podem realmente trabalhar muito na comunidade, em programas, por exemplo, de saúde escolar, que é fundamental, ir às escolas e fazer ações de educação para a saúde é excepcional. Contribuem muito também, por exemplo, na unidade de saúde pública, para fazer um diagnóstico de situação da população, conseguem fazer um diagnóstico e a partir daí também definir os seus problemas e depois de identificados os problemas fazer uma priorização desses problemas e intervir. Dou um exemplo, irmos para um bairro social, por exemplo, vamos ver aqui quem é que tem a vacina em dia, quem é que não tem, quem faz planeamento familiar, quem é que não faz, quem é que é hipertenso, quem é diabético, e a partir daí fazer um projeto de intervenção e chegar ao fim avaliá-lo e dizer, sim senhora, não tínhamos pessoas aqui com a cobertura vacinal, ou tínhamos 70% da cobertura vacinal do tétano, passámos para 80% ou 90%, foi ótimo, foi um ganho em saúde. Olha, eu quero-te agradecer imenso, realmente é o que tu dizias, estaríamos aqui um pedaço maior aqui a falar, porque realmente demonstraste, começamos o programa a falar que o enfermeiro não é o que dá injeções só, é muito mais do que isso, claro. E esta tua última frase realmente me demonstraram isso, que é uma panóplia de casos de intervenção, e eu quero-te agradecer porque realmente todos nós hoje em dia, os que estão lá em casa a ver-nos e a ouvir-nos, chegam a uma conclusão que realmente conseguem compreender melhor o que é o papel da enfermagem hoje em dia e realmente dar valor ao que é o trabalho profissional de um enfermeiro dentro de uma equipe médica, de realmente que é uma mais-valia. Eu quero-te agradecer a tua vinda cá e agradeço mais uma vez e boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, obrigado.